Bom, agora aqui nesse vídeo eu quero falar com você sobre fritura, tá? O grande foco do curso Lucrando com Salgados são salgados fritos. Eu já disse que são salgados que são mais vendidos, é por isso que eu só foco em salgados fritos. Se você quer trabalhar com outros tipos de salgados, assados, não tem problema, tá? Mas para você que vai trabalhar com salgadinho frito, a fritura, ela é crucial, porque é aqui na fritura que você pode tomar bastante prejuízo ou que você pode ganhar mais dinheiro, tá? E eu explico isso por quê. Se o óleo estiver frio, o salgado ele vai derreter, ele vai ficar feio, vai ficar nojento, você vai perder o salgado. E se o óleo estiver acima da temperatura ideal, ele vai queimar por fora e vai ficar congelado por dentro, vai ficar frio por dentro e não vai ficar bom, tá? Então, qual é a temperatura ideal para você fritar salgados? Não importa o tamanho do salgado, a temperatura é entre 180 a 200 graus. 185, 190, 200 graus, não importa. Entre 180 a 200 graus. Essa é a temperatura ideal para fritar qualquer tamanho de salgado, tá? E você só consegue essa temperatura ideal com fritadeira profissional elétrica. Eu indico que você invista numa boa fritadeira profissional elétrica, porque você vai colocar ali 200 graus, tá? Eu só trabalho com 200 graus, então você vai colocar ali no registro dela 200 graus, ela vai aquecer, vai desligar a luz, isso indica que chegou a 200 graus e ela não vai passar disso, tá? Quando ela começar a esfriar, ela vai acender a luz de novo, vai avisar para você que o óleo está frio, que é para você esperar um pouquinho, que ela vai chegar aos 200 graus de novo para você colocar uma nova leva de salgados. Então, se você quer se profissionalizar dentro do mercado de salgados, invista numa fritadeira profissional elétrica. Elas custam caro? Sim, elas custam caro, uma média de R$2.000. Essa fritadeira que você está vendo no vídeo é uma Croydon, é uma fritadeira de uso profissional, você só encontra ela em grandes restaurantes. E eu só compro essa fritadeira aqui. Para mim, essa aqui é a Ferrari das fritadeiras, tá? Você compra uma fritadeira dessa por mais ou menos R$2.000. Essa fritadeira aí, ela é de 8.000 watts. Pode ver que ela tem dois registros, um registro de 5.000 e um registro de 3.000 watts, tá? O registro de 3.000 watts você liga só quando você quer acelerar o aquecimento dela, tá? Mas uma fritadeira de 5.000 watts elétrica aí tá excelente para você começar. Então, eu indico muito que você compre fritadeiras elétricas. Eu sei que se você está começando agora, se você está trabalhando na sua casa, recebendo poucos pedidos, isso é inviável. Você talvez não vai ter o dinheiro, ou você não queira colocar R$2.000 em uma fritadeira, tá? E o que você deve fazer nesse caso, se você não quer trabalhar, ou se você não consegue trabalhar agora com uma fritadeira elétrica profissional? Você pode trabalhar com um tacho mesmo, uma panela branca, aqueles tachos grandes, e você vai precisar de um termômetro de cozinha, tá? Eu indico um revólver, que é esse que está mostrando aí na sua tela. É um revólver termômetro que você aponta para o óleo e ele vai te dar a temperatura correta do óleo, tá? Isso não é frescura, isso que eu estou te dizendo realmente define se você vai tomar prejuízo ou não no seu negócio, tá? Eu já perdi muito salgado por temperatura errada, e eu não quero que isso aconteça com você. Então, se nesse momento você não consegue comprar uma fritadeira elétrica, compre um revólver desse. Você vai pagar aí, ó, R$36 num revólver desse. Você aponta para o óleo na sua panela a gás, e quando tiver a 180 a 200 graus, você pode mergulhar o salgado, tá? Uma outra dica é que o salgado não toque o fundo da panela, por isso que é importante uma fritadeira elétrica, porque a fritadeira elétrica é funda, e você vai colocar o salgado no cestinho, o salgado vai mergulhar e não vai tocar nas paredes e nem no fundo da fritadeira. Porque se ele toca, a parede da panela, ela está muito quente, tá? Então pode ser que o salgado exploda. Esse é um dos motivos do salgado explodir. Então, se você vai trabalhar com tacho, coloque aí uma peneirinha que não deixa o salgado encostar no fundo e nem na parede da panela. Isso é muito importante, tá? Outra coisa é que o salgado deve ser mergulhado no óleo, não pode ficar pedaço de salgado para fora do óleo, porque senão a parte que está dentro do óleo vai aquecer, a parte que está de fora vai continuar fria e aí o salgado explode também. É um dos motivos
também do salgado explodir. Se você estiver trabalhando com temperatura correta, entre 180 a 200 graus, dificilmente o salgado vai explodir. Você vai deixar 2, 3 minutinhos o salgado ali no óleo, ele não vai explodir, tá? Tem um outro vídeo que eu vou deixar aí para vocês, que eu falo melhor porque que os salgados explodem. E aí você dá uma olhada lá. Mas se você já fizer isso, se você fritar na temperatura certa, sem deixar encostar no fundo da panela e nem nas paredes, o salgado não vai explodir, tá? Existem alguns outros segredos em termos de recheio que eu compartilho no outro vídeo lá com você, tá? Que você não pode deixar ar dentro do salgado, não pode utilizar salgado de queijo que derrete fácil. Enfim, eu falo, dá uma olhada lá no outro vídeo que você vai entender melhor porque que os salgados explodem. Mas o foco aqui nem é tanto a explosão de salgados. É mais para que você não perca mesmo, porque se o óleo estiver frio, o salgado vai desmanchar, você vai perder a leva, e se ele estiver muito quente, acima de 200 graus, ele vai queimar por fora, vai ficar preto por fora, vai estar frio por dentro, e também você vai perder o salgado. Não tem como comer salgado preto com miolo congelado, tá? Uma outra coisa é que se o salgado for pequenininho, de 8 gramas até 30 gramas, você pode pegar ele congelado mesmo, colocar no cestinho e mergulhar na fritadeira, que vai ficar perfeito, tá? Deixa 3 minutos fritando ali, o salgado vai ficar perfeito, ó. Você não precisa descongelar. Se for acima de 30 gramas, você precisa descongelar o salgado. Para isso, você precisa deixar entre 2 a 3 horas descongelando na geladeira, não deixa para fora, tá? Porque senão pode pegar bactérias. E além disso, o salgado vai começar a desmanchar, ele vai começar a derreter igual sorvete se você deixar em cima da pia, e aí você vai perder o salgado, tá? Então você tira do freezer, coloca no recipiente e deixa descongelando na geladeira por 2 horas, coloca na parte de baixo da geladeira por 2 horas, 3 horas, e aí com isso você pode mergulhar ele por 3 minutos entre 180 a 200 graus, que vai ficar perfeito. Então é isso, esse aqui é o vídeo de dicas sobre fritura. Não é frescura, como eu disse para você, frite a 180 a 200 graus, invista numa boa fritadeira, uma fritadeira elétrica profissional, que você não vai se arrepender, você não vai ter dor de cabeça. E se você não tem condições de investir numa fritadeira profissional, compre um tacho, compre um revólver, termômetro, que mostra para você quando está na temperatura certa, e não deixe o salgado encostar na parede da panela, tá? Nem no fundo da panela. Então essas são as dicas aí de fritura para que você não tome prejuízo. Até o próximo vídeo.